tarde. Sejam bem-vindos nesse feriado para nossa live que a gente vai conversar. Minha ideia aqui é trazer alguns assuntos que eu acho muito pertinentes. Qual a nossa proposta, então, nesse mês que está iniciando com várias lives, pelo menos 2 por semana que a gente está se propondo aí a trazer, que eu estou me propondo aí, enfim. Nas terças-feiras, mão na massa. Nas quintas-feiras, a gente vai conversar sobre assuntos que são extremamente pertinentes para a gestão do nosso negócio e para a nossa evolução, tá bem? Porque o que eu entendo, assim, a confeitaria artística, ela... Não só a confeitaria artística, né? A confeitaria como um todo, como uma profissão, ela envolve a técnica, ela envolve a parte prática, mas ela envolve muito a gestão, porque, querendo ou não, nós somos um negócio, é a gestão do nosso negócio. Então, é de extrema importância a gente ter esses momentos de conversar de partes de gestão mesmo, de partes sobre como lidar com algumas situações. E hoje, em especial, eu quero trazer a respeito de como começar nesse universo, sabe? Tudo o que a gente precisa para, de fato, entrar nesse universo da pasta americana, porque eu acredito que tem muitas pessoas que têm vontade, que olham um trabalho, que vê um bolo, vê um doce e gostaria de, talvez, saber fazer, seja para sustentar a sua casa, seja para ter uma renda extra, seja para presentear alguém. Existem vários universos aí para se conquistar com a confeitaria artística. E às vezes essas pessoas elas ficam perdidas, assim, tá, mas e como que eu começo? Será que eu tenho que investir muito? Será que eu preciso dispor de muito tempo? Será que eu preciso dispor de muito investimento? E hoje, então, eu quero esclarecer algumas coisas aqui a respeito de como, o que a gente precisa de fato para começar, tá, gente? Muitas pessoas, assim, sempre me comentam, ai, como é que pra ti parece tão simples, como é que tu faz? E realmente, eu sempre gosto de falar que eu sou muito simples nos meus processos, porque como é que eu vou gerenciar um negócio tendo 3 crianças, sabe? Então eu preciso, de fato, simplificar os meus processos. Eu não vou trazer aqui dicas para vocês de coisas mirabolantes que vocês vão ter que dispor de muita técnica ou muito tempo para execução, porque senão realmente não se torna um negócio rentável e prático, assim. Para nós que somos mães, que temos filhos pequenos, a gente precisa otimizar o nosso tempo, otimizar os nossos processos e evoluir, e crescer, e conquistar mais clientes e realmente avançar. Então, assim, eu quero agradecer cada uma de vocês que já entrou aqui comigo e eu quero convidar você, que você coloque aí nos comentários se você já trabalha com confeitaria. Quem tá aqui comigo pode estar me dizendo, já trabalha com confeitaria, já trabalha com pasta americana. Eu gostaria de saber, de conhecer vocês. E eu vou estar contando um pouquinho também de como eu comecei enfim, já trouxe essa história aqui, mas é uma história que realmente é para incentivar vocês que é possível, né? Eu não tinha experiência nenhuma, eu sou farmacêutica por formação e eu não tinha experiência nenhuma na área de cozinha, de confeitaria, enfim. E foi um universo que eu me encantei e que eu amo demais trabalhar. Então, assim, o primeiro passo é a gente querer. E quando eu falo da gente querer, é a gente olhar pra gente mesmo e avaliar, assim, é uma coisa que eu gosto, eu quero muito aprender a fazer isso, eu quero aprender a fazer doces decorados, eu quero aprender a fazer bolos decorados, eu quero que essa seja a minha profissão. É avaliar o querer, sabe? O querer é o primeiro passo. E aqui eu quero te dar uma dica muito importante, é sobre esperar incentivo. Gente,
eu não quero te desanimar, mas assim, esperar incentivo não vai te tornar uma confeiteira artística. O que vai te tornar uma confeiteira artística, uma confeiteira que pode fazer bolos lindos, é o teu desejo, é a tua vontade e é a tua determinação. Foi isso que me tornou uma confeiteira artística. Não foi alguém que me disse, Vanise, olha, tem um mercado aí legal e quem sabe tu começa a fazer bolos decorados. Não. Foi primeiro algo que nasceu no meu coração, que nasceu na minha ideia, na minha mente, e que eu pensei, eu posso. Se eu quiser, eu posso. E realmente, assim, ó, buscar incentivo, às vezes a gente se decepciona, a gente precisa agir. E a gente precisa realmente se posicionar, a gente precisa buscar conhecimento e a gente precisa se valorizar. Quando a gente se reconhecer e quando a gente se valorizar, as outras pessoas irão nos reconhecer e nos valorizar. Então, deixa eu ver aqui que entrou um comentário. Primeira vez que participo, já trabalho com confeitaria e ainda tenho dificuldade. Seja bem-vinda, Antônia. Será um prazer te ter aqui acompanhando os nossos conteúdos do Instagram. Eu realmente quero ajudar muitas mulheres que eu acredito de fato, assim, que às vezes falta só um incentivo de te dizer, olha, tô contigo, tô do teu lado, vamos caminhar junto que tu vai conseguir. Porque esse incentivo, assim, a gente precisa encontrar dentro da gente e eu quero estar aqui te incentivando. Eu quero ser essa pessoa que vai te incentivar e que vai te dizer, pode ir que tu consegue. Porque eu sei como é não ter incentivo, eu sei como é ficar esperando, sabe, as coisas acontecerem. E não adianta esperar, gente. A gente precisa, de fato, agir. Então, quando a gente pensa assim, como é que eu vou me tornar uma confeiteira artística? Eu tenho que ter o melhor forno, eu tenho que ter os melhores equipamentos, eu tenho que ter... Não, eu não preciso ter uma parafernália de coisas e investimentos. O meu primeiro passo é eu decidir e eu querer, porque é esse passo que vai me levar a avaliar o que de fato eu quero. O que eu quero com a pasta americana? Eu quero fazer bolos, eu quero fazer doces. O universo, gente, da confeitaria artística, ele é muito amplo. Ele é muito, muito amplo. Então, assim, o primeiro passo é eu querer. E o segundo passo é eu, pelo menos, tentar. Eu experimentar. E para eu experimentar, eu não preciso de grandes investimentos. Porque existe pasta americana pronta. Eu fiquei pensando assim, né? Quando eu comecei, eu fiquei pensando, o que foi meu primeiro investimento? Esses dias eu tava puxando na minha memória, assim, lá de quando eu resolvi... Eu contei aqui pra vocês da história do meu primeiro bolo, que foi o bolo do meu filho, o bolo do primeiro aninho do João, que eu fiz com a ajuda de uma amiga, que ela já tinha uma experiência com pasta americana, ela já fazia alguns doces, e eu convidei ela, desafiei ela, digo, quem sabe a gente faz o bolo do João? E ela topou, e eu me lembro que eu não tinha equipamento nenhum, eu não tinha rolo, eu não tinha nada, eu só tinha vontade de fazer o bolo, e já é um belo passo, a vontade de fazer o bolo. E aí ela disse, não, eu te ajudo, vamos lá, eu te ajudo. Aí ela me disse, compra pasta americana, compra CMC, e eu me lembro que eu comprei um corante azul, porque eu queria um fundo azul, né, enfim, que era João e o pé de feijão. Ela me indicou ali algumas coisas para eu comprar. Eram poucas coisas, tá? Eu me lembro que era pasta americana, amido de milho, CMC, era alguma coisa assim. E aí a gente usou, ela me emprestou o rolo, e, enfim, a gente montou o bolo. Eu não fiz grandes investimentos. Eu usava lá no início o forno da minha casa, as panelas que eu tinha, eu usava tudo que eu tinha pra treinar, pra testar. Eu não sabia se eu ia me adaptar, se eu ia conseguir fazer, se ia dar certo, se não ia dar certo. Era literalmente uma experiência. Então, assim, o primeiro passo é a decisão, o segundo passo é a experiência, é experimentar, é tentar. E aí a gente vai tentar com os recursos que a gente tiver. A gente vai comprar ali uma pasta americana.
Eu me lembro que aí eu gostei daquela coisa, achei legal, eu digo, bah, eu vou investir nessa área, eu quero investir, eu quero. Só que naquela época não tinha tantos recursos como se tem hoje. Naquela época, tá, óbvio, há 7 anos atrás, claro, tinha Google, tudo, mas não era assim, essa quantidade de conteúdos que a gente encontra hoje, buscando, enfim. E eu fui fazer, então, um curso presencial na capital aqui, e eu me lembro que tinha na lista um monte de materiais, e eu disse, puxa vida, eu não tenho boa parte desses materiais. E eu fiquei pensando, o curso não era muito barato, era um investimento relativamente alto, né? Assim, era um investimento bem alto para a situação que eu estava no momento, mas eu queria muito. E aí veio aquela lista de materiais e eu me lembro que eu fui, sabe, assim, eu não tinha experiência praticamente nenhuma, eu tinha tentado fazer o bolo do meu filho e eu comprei um joguinho de estecas, um rolinho e fui na cara e na coragem, assim. E realmente ali eu me apaixonei, boa parte daqueles materiais que pedia na lista eu não utilizei, tá? Porque como eu disse para vocês, eu gosto de simplificar os processos e eu gosto de ter autonomia para definir tipos de decoração, tamanhos de decoração, formatos, enfim. E o que me dá esta autonomia? São as modelagens à mão livre, são as técnicas de fazer. De conseguir fazer decorações que não me prendam a moldes, que não me prendam a cortadores, porque assim, se a gente for olhar para esse universo da confeitaria artística, para essas lojas que existem aí, vendendo inúmeras quantidades de moldes, de cortadores e de um monte de coisas, se a gente for olhar para esse lado, o investimento parece ser bem alto, porque de fato moldes de silicone não são a coisa mais barata e cortadores, dependendo das marcas também, a gente, né, não são investimentos baratos assim. O que a gente consegue investir? É uma esteca ali, um rolinho que é fundamental e pasta americana com um joguinho de estecas, um rolinho e com uma pasta americana, tu já consegue começar a brincar e trabalhar legal com a pasta americana. E a partir daí, então, começam as outras coisas, moldes, cortadores, texturizadores, enfim, e aí é o universo infinito. É legal ter? É legal ter algum... Eu tenho vários cortadores e moldes. Eu digo vários porque eu já considero bastante. Eu tenho uma gaveta de cortadores e uma gaveta de moldes. E eu não sou a maluca dos moldes e cortadores porque eu não... Como eu disse para vocês, eu gosto de ter autonomia para definir os tamanhos. Eu não gosto de fazer um doce com uma modelagem muito grande, um cortador. Às vezes a gente pega um cortador, ele é maior do que a base que eu geralmente utilizo. Eu não gosto, não acho legal. Então eu gosto de ter essa autonomia. E para eu ter essa autonomia, eu preciso aprender as técnicas. Então o que vai me fazer me diferenciar? É eu saber as técnicas, para eu não precisar investir muito alto em moldes e cortadores, se eu souber fazer a técnica sem o molde, sem o cortador. Claro, cortadores redondinhos, quadradinhos, são importantes pra gente, pro básico, mas eu digo assim, tava na moda, está na moda, né? Patrulha canina. Daí a gente vai comprar os cortadores da patrulha canina. Aí, daqui 6 meses, caiu Patrulha Canina, Mundo Bita. Aí, Mundo Bita deu uma parada e, sabe, isso se renova muito. E se torna inviável a gente ficar comprando cortadores e moldes, porque às vezes, se a gente considerar que a gente vai comprar um jogo de cortadores de um tema para utilizar em uma única festa, a gente não teve lucro. Porque a gente não tirou nem o lucro, nem o valor, no caso daqueles materiais, para aquele evento.
Isso, ó, a Nessa colocou, tem material que facilita o processo, mas nenhum trabalha sozinho, exatamente. Isso também tem a ver, porque os moldes de cortadores também existem técnicas para se usar, não é simplesmente colocar ali a pasta e tá pronto. Eu vou tomar uma água. Então, gente, os utensílios essenciais para se começar seria então uma base antiaderente, que eu já falei aqui com vocês, que seria o tapete de silicone, aqueles plásticos grossos também que se compra em casas de plástico, que às vezes se utiliza para cobrir toalhas, mesas, enfim. Aquele plástico bem grosso, ele também, tu consegue abrir a pasta, ele não gruda. O rolo, então, enfim, e as técnicas, tá? E aí, claro, aí vem um outro passo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer bolos? Eu vou fazer doces? Eu vou fazer presentes? Olhem só. Ah, eu ainda não trabalho com pasta americana, não sei se vai dar certo. Claro, o Dia dos Namorados agora já tá super em cima, mas é uma ótima oportunidade para se tentar, pelo menos. Por quê? Porque tu vai ter a oportunidade de fazer, de testar antes, de fazer um modelo para que tu fotografe. E aí tu já vai ter aquela experiência ali com a pasta e talvez seja um primeiro passo para tu entrar nesse universo de fato. Então, as datas especiais, elas são grandes oportunidades pra gente começar a treinar. O Dia dos Namorados já tá aí logo em cima. Só que agora a seguir já vem o Dia dos Pais. Talvez seja uma oportunidade para tu começar a treinar, a testar, a talvez fazer cupcake, talvez fazer uma trufa decorada. E tem infinitas possibilidades. Não precisa começar direto pelo bolo, como eu comecei, tá? Eu acho simples. Tem gente que fala, ai, mas fazer bolo é tão difícil. Eu já ouvi de pessoas que fazem doces decorados que não têm coragem de fazer o bolo. Eu, como já disse para vocês, eu comecei por bolo. Então eu não tenho essa visão. Eu acho que o bolo não é tudo isso que dizem, ah, é muito difícil. Não, gente, não é muito difícil. Não é porque eu comecei pelos bolos e depois agreguei os doces. Mas isso é uma questão de vocês saberem, enfim, o que gostaria, né, de fazer. Ah, eu me sinto mais segura fazendo alfajor. Eu me sinto mais segura fazendo bombom. Ah, eu me sinto mais segura fazendo brigadeiro decorado, enfim. Festa junina, olha, excelente. A gente tá no mês, né, das festas juninas. Gente, imaginem fazer um combinho para vocês vender com um bolinho de milho, alguma coisa decoradinha. Eu vou trazer. Na terça-feira, a mão na massa, eu vou trazer decoração junina. Adorei. Já decidi aqui. Terça-feira, então, ó, já tô combinando aqui com vocês, assumindo o compromisso. Terça-feira, na nossa live Mão na Massa, eu vou trazer temas para vocês fazerem, já botarem a mão na massa para fazer uma caixinha aí, alguma coisa de festa junina. Porque, assim, isso agrega muito valor. Então, as datas especiais, elas são momentos que a gente tem para realmente testar antes. A gente vai testar, vai fazer um modelo para divulgar. E aí a gente vai, enfim, já vai ter testado, já vai saber ali o tempo que a gente leva para fazer, se a gente consegue fazer, se ficou legal. E a gente vai poder fazer uma pré-venda do nosso produto. A pré-venda, ela nos dá uma segurança. Porque a gente vai lançar o produto e vai captar encomendas. E a gente pode ir adiantando o nosso processo. Então, aproveitem as datas especiais. Aproveitem agora, terça-feira, a gente vai fazer a questão de festa junina. Eu vou trazer algumas ideias para vocês. Já vamos pensando pro Dia dos Pais, talvez. Já criar alguma coisa, já vim pensando pra gente... Talvez seja uma forma de vocês começarem nesse universo
da pasta americana com essas datas comemorativas. Ou se não, já fazendo doces, já fazendo bolos, enfim, a escolha é de vocês. O que eu digo é que assim, é possível começar pelo que você quiser. Basta que você se disponha a praticar, que você se disponha a aprender e que você se disponha a realmente se dedicar e fazer, tá? Então eu separei aqui essas dicas, o do querer, o do experimentar, o do definir o que você vai fazer, porque baseado no que você definir é que você vai precisar de outros utensílios. Ah, eu vou fazer cupcake. Para assar cupcake eu preciso de um forno. Ah, Vanise, mas tem que ser um forno industrial? Não, não tem. Eu comecei com o forno que eu tinha em casa. Basta que você conheça o seu forno. Então não é um investimento que você precisa, eu preciso investir num forno para começar a trabalhar com pasta americana. Não, você não precisa. Você pode usar o forno que você tem, desde que você conheça ele. Seja para fazer bolos, cupcakes, enfim. Agora, para fazer bombom, alfajor, bases trufadas, o que você precisa? Chocolate, cobertura fracionada, que você compra na loja. A forminha também, de silicone, hoje super prática, que também você compra na loja de confeitaria. E a pasta americana e a vontade de querer fazer. Não é um grande investimento, sabe? Tu pode testar para ver como é que tu vai te sair, como é que tu vai gostar ou não. Então, isso que vai definir os utensílios que tu vais precisar. Porque o forno tu só vai precisar se tu for fazer bolos e cupcakes. De resto, a disposição mesmo de querer. Então, assim, essa parte dos presentes também é algo muito, muito especial. Talvez você pode começar desenvolvendo um cardápio só de presentes. E por que eu te digo isso? Porque na pandemia, gente, aumentou consideravelmente a compra, a encomenda de presentes personalizados. As pessoas estão se encontrando muito menos, as pessoas não estão se vendo, pessoas que moram longe não estão vendo seus familiares. E eu tenho recebido muita encomenda de presentes para as pessoas que estão longe, sabe? De pessoas de longe, ou até mesmo da cidade, porque o que acontece? A pessoa me encomenda, eu produzo e eu entrego. E a pessoa que me encomendou me transfere, faz um Pix, enfim. E eu faço esse meio de campo aí de encontro das pessoas. E é uma área que está crescendo muito. As pessoas gostam muito de presentear. E tu poder oferecer um presente personalizado é algo que é muito especial. É algo que é como se tu estivesse entregando um abraço, é algo afetivo, é algo de valor. E aí os presentes, como eu sugeri já aqui, caixa de cupcake, com 2, com 4, mini bolos, sabe? Então, assim, são várias coisas que a gente pode fazer para utilizar. E aí, o que acontece? A gente vai testar antes, a gente vai experimentar e a gente vai divulgar. Pra gente divulgar, o ideal é a gente ter uma foto bonita, ter algo legal, então a gente vai testar antes pra gente ver, novamente, como eu falei, o quanto a gente vai gastar de material, quanto tempo a gente vai levar pra fazer, como é que a gente vai vender esse produto. E também ele acaba sendo uma pré-venda. A gente capta uma encomenda e a gente consegue se organizar para aquela encomenda. Então é uma ótima forma da gente começar também. Ó, o enfeite do cupcake pode ser feito quanto tempo antes? Já vou responder. Assim, ó. As decorações, elas podem ser feitas com bastante antecedência, tá? Respeitando algumas questões. Primeiro,
a gente nunca pode esquecer das cores que são fotossensíveis, ou seja, as cores que desbotam com a incidência da luz, seja a luz artificial ou a luz solar, que são rosa, lilás e azul, especialmente. Essas cores, a gente precisa ter um cuidado. Se as decorações forem com essas cores, seja em detalhes ou no predomínio dessas cores, a gente tem duas alternativas. A primeira alternativa é tingir um tom a mais quando a gente for fazer a nossa decoração, que daí ela vai dar aquela desbotada e ela vai ficar num tom mais claro quando a gente for utilizar para entregar para o cliente. E o segundo ponto é, quando a gente for entregar para o cliente, a gente utilizar corante de superfície, que é aquele corante em pó, para aumentar aquele tom que desbotou com a incidência da luz. Assim, eu preciso proteger essa modelagem da poeira, do contato, enfim, eu preciso que ela fique em contato com o ar até ela secar, porque se eu fizer a modelagem e embalar, ela não vai secar. Mesmo que eu coloque CMC, ela vai demorar muito para secar. Então eu preciso fazer a minha modelagem, deixar ela secar e aí sim eu posso embalar ela, posso colocar, enfim, proteger mais ela. Até ela secar, como é que eu tenho feito? Geralmente, eu tenho um armário, uma porta do meu armário, que fica aqui na minha sala, que eu trabalho com desumidificador. Aquela porta do armário eu deixo exclusivamente para modelagens que estão secando. Então, assim, ó, qual a vantagem de eu guardar essa modelagem no meu armário? Primeiro, ela vai ficar protegida da luz, porque ela vai ficar fechada ali, e ela vai ficar protegida da poeira, de contato com o ar, né, como um todo. E aí eu guardo ali, assim, ó, é tranquilo de se fazer com 10, 15 dias de antecedência, desde que se observe essas questões, que pode desbotar, que pode perder um pouco da cor, especialmente esses tons que eu falei. Os outros tons não mudam. Olhem esse puff que eu tenho aqui, ó. Tá vendo aqui? Atrás de mim? Olha, gente, esse puff aí, ele deve ter... Deixa eu pensar... A gente tá em junho? Ele deve ter uns 10 meses que tá ali. Uns 10 meses que eu fiz. E ele tá ali, ó. Intacto. Decorando o meu espaço. Então, ele não desbotou. Ele tá ali de boa. É bem tranquilo de fazer com antecedência. Por exemplo, essas decorações juninas. A gente pode fazer para aplicar em doces. A gente vai fazer, vai deixar secar. E eu guardo aqui, eu tenho uma latinha que eu guardo, que ela fica bem fechadinha. Ali dentro da minha latinha eu tenho flores, eu tenho borboletas, eu tenho plaquinhas, sabe? Às vezes eu quero colocar algum detalhe no bolo, não tenho a plaquinha, eu já tenho plaquinhas prontas ali. Eu tenho alguns recursos, eu tenho laço, eu tenho vários recursos que às vezes eu faço a mais, não utilizo no bolo e eu guardo, vou guardando naquela latinha. Vou guardando sempre naquela latinha e eu tenho ali, ele fica fechadinho ali, sequinho, e eu utilizo. Tem abelhinha, que eu fiz para bolo e não utilizei, ficou a mais, eu não utilizei no momento. Então, quanto à antecedência, é bem tranquilo. Desde que se observe essas questões e dá para guardar embalado e ter para utilizar bem de boa. Gostei dessa pergunta. Agora sim, gente. Se vocês tiverem perguntas, por favor, mandem aí. E eu separei também algumas perguntas que ontem eu deixei uma caixinha de perguntas nos meus stories. E eu separei algumas perguntas que surgiram lá para trazer agora aqui. Teve uma pergunta que foi assim. Como eu trabalho aqui com desumidificador e eu tô falando, eu tô com uma garganta seca, eu tô tomando água e parece que não molha a garganta, porque realmente eu mantenho esse ambiente aqui mais seco, que é o ambiente onde eu deixo as minhas modelagens para secar, enfim. E aí a gente sofre, eu fico falando e a garganta fica seca.
Teve uma pergunta assim: quanto tempo demora para aprender? Então, isso varia de pessoa para pessoa, tá? A questão de aprender varia de pessoa para pessoa, mas a prática, ela nos ajuda muito. A gente aprende as técnicas e o que vai ser o nosso diferencial? A gente praticar. Se a gente se dispor a praticar, a gente vai evoluir com muito mais rapidez do que a gente simplesmente aprender e não colocar em prática, tá? Isso é natural do ser humano. A gente aprende e se a gente não treina, se a gente não pratica, se a gente não busca estar colocando aquilo no nosso dia a dia, a gente não vai evoluir. Então, o tempo varia de pessoa para pessoa, mas eu digo para vocês assim, é super possível. Não é, às vezes assim, teve também. Oi, oi. Voltou? Apareceu para mim aqui que caiu. Tem alguém aí? Olha, corações apareceram. Gente, voltou, né? Vamos lá então. Aí teve também um comentário: "Ah, para você parece tão simples". A questão não é: "Ah, eu achei que aqui que tivesse caído". Não, foi aqui. Aqui que apareceu ali, vídeo pausado, que a minha internet tá fazendo feriadão. Acho que voltou de novo. Vou tentar continuar. Então, eu teve um comentário ali: "Ah, para você parece tão simples". É que eu tenho bastante tempo de prática, tá? E eu sempre pratiquei bastante e eu sempre, enfim, busquei nunca parar. Mas tem um detalhe nessa questão que é eu de fato tenho. Eu preciso simplificar as coisas, porque eu preciso otimizar o meu tempo. Vamos lá, gente, que eu acho que. Como é que tá a conexão? Estão me vendo? Tá tudo certo? Oi, oi. Volta, internet, me ajuda. Nada de feriado, internet. Por aqui a gente. E agora? Ai, gente, minha internet me abandonou. E agora, gente? Não tá voltando? Vamos lá, eu tô tentando aqui pelo 4G. Qual a situação? Tá muito travado? Meu Wi-Fi caiu, não volta. Oi? E agora? Acho que caiu. Caiu, gente? Tem alguém aí comigo? Tá travando demais. Tá, eu vou desconectar e vou tentar conectar de novo. Ou tá travando muito, vocês estão me ouvindo?
A minha internet resolveu aproveitar o feriado. Tá normal. Ai, vamos lá. Tá, vamos lá, vamos tentar então, rapidinho. Eu tava falando da questão de que quando eu faço parece ser simples. Eu, de fato, o meu objetivo é trazer muita simplicidade para vocês. Eu tenho esse objetivo de mostrar para vocês de que pode sim ser bonito e ser simples. Porque às vezes a gente olha uma coisa e imagina que é muito complexo. E eu tenho me proposto a fazer essas modelagens com vocês ao vivo. Fiz aquele bolo, aquela live do bolo, para que vocês entendam que é simples. O que é? É técnica. A questão é técnica, tá bem? Ah, o Felipe tá reiniciando ali, me ajudando, vamos ver. Então, é técnica, gente. A questão toda é aprender as técnicas porque realmente é simples, não é complicado. Imagina se eu tivesse que fazer algo complicado tendo 3 crianças em casa e atividades de casa se torna inviável. Então, eu tenho essa questão de simplificar os processos. O meu objetivo é simplificar os processos. Deixa eu só ativar aqui, vamos ver se vai voltar. Que é possível, sim, fazer de forma simples, de forma prática, de forma que nos renda nosso tempo, nos renda financeiramente. Então, é uma questão de simplificar mesmo. A gente precisa otimizar o nosso tempo para que a gente consiga produzir o máximo possível no menor tempo possível. Então, a gente precisa ter receitas práticas, a gente precisa ter técnicas de montagem e de decoração práticas que nos otimizem mesmo, tá? Então, assim, ó, essa questão de simplificar, vocês vão ver muito em mim, assim. Eu realmente busco simplificar as coisas, tá? Outra coisa que comentaram lá na caixinha foi assim: tenho medo de dar errado, quais as dicas? Então, qual a dica para quem está com medo de que possa dar errado? A dica é: só dá errado para quem tenta fazer. Então, assim, não vou te dizer que vai dar sempre certo. Eu já falhei, é natural, nós somos humanos, existem as falhas, mas a gente diminui as falhas quando a gente conhece os processos. Então, o meu objetivo também é poder ensinar para vocês a forma que deu certo para mim, para que vocês não tenham os mesmos erros que eu tive. Então, esse é o meu objetivo. Quando eu trago o meu dia a dia, quando eu mostro para vocês a forma como eu faço, é porque talvez aquela mesma técnica, aquela mesma situação eu já passei em algum outro momento e eu não tive o mesmo êxito. Então, eu não vou trazer para vocês dicas e instruções e ideias que vão dar errado. O meu objetivo é trazer dicas que para mim deram muito certo e que podem dar muito certo para vocês. Mas é claro que pode ter, já aconteceu comigo eu tive que otimizar o meu processo. Eu já contei para vocês também da questão dos bolos não darem estrutura. Eu tive que mudar o meu processo de blindagem porque a forma como eu fazia não estava ficando legal, os bolos estavam ficando com barriga. Então, são caminhos que eu já percorri e que eu já errei e que eu quero trazer de uma outra forma, de uma forma mais direta e simplificada, para que vocês não tenham que passar por esses caminhos, assim, do erro, tá? Mas tu só vai saber se vai dar certo ou não se tu tentar. Eu não tenho como te dizer, eu só digo assim, ó, só vence o medo quem enfrenta ele. Então, não tenha medo, vença o medo e comece mesmo a colocar a mão na massa.
Outra pergunta, qual decoração sai mais? Isso é muito relativo, assim. Ultimamente tem sido muito desses bolinhos afetivos que eu falei pra vocês, dos bolinhos que são de presente, que tem os bonequinhos representando as pessoas, que tem alguma coisa que a pessoa goste, sejam os bolinhos, sejam cupcakes decorados nesse mesmo sentido. Então, são decorações que têm crescido muito, tá? Por isso que eu trouxe aqui que esse nicho relacionado a presentes é algo que vocês podem explorar muito, porque realmente é algo muito que está crescendo muito e que tende a crescer, seja como um presente único, seja como complementar um presente. Então, é algo que a gente precisa estar atentas às datas especiais, a momentos especiais, enfim, criar uma linha, talvez, de aniversário de casamento, uma linha de aniversário de namoro, uma linha de aniversário de bebê, assim, presentes que vão agregar outros presentes. Por exemplo, uma caixinha com 2 cupcakes que vocês podem divulgar para padrinhos, para sobrinhos. E o universo é infinito porque todo mundo gosta de se presentear. E vocês podem criar coisas bem específicas, assim, para pessoas específicas. Tem as profissões também, é algo muito a ser explorado. Presentear no dia do médico, no dia do advogado, tem o dia da secretária, tem infinitos, assim, possibilidades de vocês criarem produtos para vender, fazer pré-venda e poder usar como presente, tá? Então, a questão de decoração, qual é que vai sair mais para você? É a que você divulgar, a que você se dedicar e que você colocar realmente nas suas divulgações vão ser as decorações que vão ser mais pedidas, a que você se especializar, a que você vender como algo realmente que vai agregar valor para a pessoa que estiver adquirindo. Porque essa é a diferença, é a gente agregar valor, é a gente tornar o nosso produto desejável, é a gente tornar o nosso produto atraente de forma que a pessoa realmente deseje. E ela vai sempre lembrar, eu vou encomendar uns cupcakes decorados que são lindos e gostosos. Então, é uma outra coisa que a gente precisa aliar, beleza e sabor, tá bem? Então, sempre lembrem disso. Beleza e sabor e muita divulgação. Muita divulgação. Então, vou trazer um resumão aqui, que eu falei muitas coisas, mas eu quero te trazer um resumão aqui, para que tu entendas que para tu começar, se tu quiser, se tu já trabalha na confeitaria, mas ainda não teve coragem de entrar para pasta americana, ou se tu ainda não tens experiência nenhuma com confeitaria, mas tem muita vontade de fazer bolos e doces decorados, o primeiro passo é a vontade, é o querer. E só o querer não vai nos mover. O que vai nos mover é a gente decidir. E aqui eu trouxe um ponto bem importante, que só decidir, a gente precisa decidir. Quem é que quer? Sou eu que quero. Mas ninguém me incentiva. Gente, não esperem incentivo. Decidam por vocês e caminhem. Só que saibam que vocês vão precisar sim se dedicar, tá? Vão precisar sim se dedicar. Porque não é simplesmente eu quero, mas o quanto eu estou disposta a fazer acontecer. Porque, novamente, eu só vou receber o incentivo. Que legal, sempre acreditei em ti. Sei que tu sempre acreditou. Quem tem que acreditar na gente é a gente mesmo, tá bem? E aí os outros vão dizer, nossa, olha como ela faz bolos lindos, como ela faz doces maravilhosos. Então assim, é a gente que vai conquistar o olhar dessas pessoas que a gente espera o incentivo, tá bem? É a gente, é a nossa decisão, é a nossa posição de querer. O segundo passo é experimentar. A gente vai colocar a mão na massa e vai ter a experiência ali com a pasta americana, a experiência com os doces, enfim, experimentar para ver. E para experimentar, a gente pode ir numa loja de confeitaria, comprar um pacote de pasta americana pronta e literalmente experimentar, abrir e manusear. De que forma que a gente lida com aquela pasta, de que forma que a gente enxerga aquilo, se a gente
o tato dela, enfim, é experimentar. O terceiro passo é definir o que eu quero fazer com a pasta americana. Ah, eu quero fazer doces decorados, eu quero fazer bolos, eu quero fazer presentes. Defina por onde você quer começar e comece, tá? Não espere fazer bolos e aí, mas é que eu não faço doces. Não, comece, escolha um produto e comece por aquele produto que você escolher. E aí, baseado nesse produto que você escolher, é que você vai ter que ver o que de fato você precisa investir. Se for produtos que exijam forno, como cupcakes e bolos, você vai ter que ter um forno. Precisa ser um forno industrial? Não, não precisa. Pode ser o forno da sua casa. Ah, eu vou fazer bombons, como eu trouxe aqui. O que eu vou precisar investir? Numa forminha de silicone lá, de 3 partes, que a gente coloca. São formas que já vêm prontas, gente, elas são muito práticas, tá? Ela vem em 3 partes, uma partezinha com a marcação, que a gente vai colocar ali o chocolate até aquela marcação, o silicone que a gente vai colocar em cima e a outra parte que a gente vai apertar, e a casquinha do bombom ela já vai sair pronta, tá? Essas formas tem em lojas de confeitaria, não precisa de técnica praticamente, porque é uma coisa prática de se fazer. E a gente vai utilizar ali a cobertura fracionada de boa qualidade para a gente fazer as nossas primeiras trufas, os nossos primeiros bombons e talvez decorar esses bombons para presente. Então, baseado no que a gente decidir que a gente vai trabalhar, a gente vai então ver os utensílios que a gente vai precisar investir. E divulgar muito, tá? Escolher os produtos, fazer, testar e divulgar. Lembrando que a gente precisa testar para a gente ver o tempo que a gente leva, o quanto a gente gasta e de que forma que a gente vai divulgar aquele produto. E aí a gente vai conquistando o nosso cliente, a gente vai oferecendo, a gente vai agregando valor. Lembrem-se das datas especiais, sejam Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Natal, Dia das Crianças, Festa Junina, como trouxeram aqui. Além de todas essas datas especiais, as datas comemorativas das profissões. Tudo isso é campo para ser explorado, porque o nosso presente não é simplesmente um docinho. O nosso presente, ele é um presente, ele é uma arte, ele é algo que desperta desejo, ele traz sensações, porque a pessoa se identifica com aquilo ali, ela vai ver ali o símbolo da profissão dela, ela vai ver ali talvez uma modelagem que represente ela, e isso vai despertar nela um sentimento muito bom. E é isso que agrega valor ao produto artesanal que a gente vende, o produto artístico que a gente vende. E, de fato, gente, é simples, tá? É simples, tendo conhecimento, buscando conhecimento, e eu estou aqui para trazer esse conhecimento para vocês, para ajudar vocês, tendo alguém que te incentive, que pode ser eu estou aqui disposta a te incentivar se tu quiser, para que tu possa evoluir e realmente te desenvolver nessa área que é encantadora, que é muito, muito especial. Eu agradeço demais cada um de vocês que esteve aqui, inclusive que ficou aí com paciência enquanto a minha internet me abandonou por alguns minutos neste feriado. E eu quero te lembrar novamente que todas as terças e quintas a gente vai estar aqui. Nas terças-feiras com a mão na massa e nas quintas-feiras com muito conteúdo legal. Por quê? Porque a gente não é simplesmente uma mão na massa. A gente precisa sim de conhecimento de gestão, a gente precisa de conhecimento do negócio em si, a gente precisa de conhecimento a respeito de clientes, a respeito de vendas, a respeito de precificação. Tem muito conteúdo que a gente vai trazer aqui conversando, tá? Nessas lives aqui que a gente vai conversar, e eu convido muito que vocês participem, que vocês tragam as dúvidas de vocês, que eu quero muito poder ajudar vocês nessas dúvidas. Então, tanto a mão na massa quanto a nossa live da quinta-feira, que vai ser desse tipo de conteúdo, as duas que vão
te ajudar a construir o teu caminho nesse universo da confeitaria artística, porque, como eu já te falei, não adianta só saber fazer e não saber vender e não saber precificar e não saber a gestão do teu negócio. Então, assim, eu agradeço demais que vocês estiveram aqui comigo neste feriado e qualquer dúvida, mandem aí. Eu acho que aqui, vou dar uma olhada na caixinha, mas eu acho que não tem perguntas aqui, deixa eu ver. Não temos perguntas, as que correram ali eu acho que eu respondi. E é isso, gente. Se tiverem perguntas, aproveitem, eu vou ficar aqui alguns segundinhos aguardando. Se tiver perguntas, se não, eu já agradeço demais e Deus abençoe vocês, um ótimo resto de feriado aí. Nós estamos em lockdown aqui na cidade. Tá tudo fechado, tudo fechado. E ontem aconteceu uma coisa muito inusitada. Eu lembro que eu fiz os stories, eu vou contar pra vocês um segredinho aqui. Eu fiz os stories ali contando que eu tava ansiosa, que tava tudo fechado e tal. E, gente, daí eu fui ajudar o meu marido a dar banho no José Pedro, que é o meu menino o mais novinho, de 2 anos. E o Joaquim ficou brincando ficou brincando de pasta americana. E eu sempre faço um terror, né? Porque eu tenho o bisturi aqui, eu sempre deixo ele mais protegido ali e tal. Mas eu sempre falo pra ele, não mexe no bisturi que isso aqui corta o teu dedo fora. Gente, a curiosidade da criança não adianta, né? Ele retalhou o meu tapete de silicone. Ele cortou todo o meu tapete de silicone. Eu acho que deve ter sido uma sensação muito legal passar o bisturi e cortar o tapete de silicone, porque ele realmente retalhou meu tapete de silicone. E num primeiro momento eu disse, Jesus, nós estamos em lockdown. O guri retalhou o meu tapete de silicone. Eu respirei bem fundo, conversei com ele, não briguei, tá, gente? Não briguei porque aqui não funciona dessa forma. Ele não estava sendo assistido. Ele é uma criança de apenas 5 anos. E ele achou o máximo aquilo, ele tava brincando. Eu conversei com ele, falei que era muito perigoso, que ele não podia ficar mexendo com aquele cortador. Mas graças a Deus eu tinha um outro tapete de silicone. Mas naquele momento eu pensei, meu Deus do céu, se eu não tivesse outro tapete de silicone, o que eu faria nesse momento? Chorar não ia resolver, a gente ia dar um outro jeito, porque aqui a gente não se entrega, a gente dá jeito mesmo. Tá? Mas então assim, eu queria contar pra vocês que foi uma situação que ontem até eu ia compartilhar nos stories, mas eu disse, não vou compartilhar, vou contar amanhã pras gurias que estiverem comigo na live, que foi uma situação bem engraçada que aconteceu, engraçada e triste um pouco ao mesmo tempo. Mas que já passou e que tá tudo certo, e é isso aí, vida que segue, vamos lá, porque a gente não se aperta e a gente dá jeito mesmo, porque tem que dar. Então, não surgiram perguntas, eu agradeço novamente, beijos pra vocês, fiquem com Deus e muita gratidão por vocês que estiveram aqui comigo. Beijo!